Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui para uma aula de biologia do terceiro módulo. Nós vamos conversar hoje sobre teorias evolucionistas ou teorias evolutivas. Conteúdo super curioso, super interessante e até mesmo, por que não dizer, um pouco polêmico, né? Pois bem, mas o que é que a ciência fala sobre a evolução? O que é que nós precisamos entender sobre a evolução, pessoal? Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse tema é seu significado. O que significa o termo evolução? Bom, basicamente, se você for procurar no dicionário, vai encontrar diversos significados. Mas, na biologia, evoluir significa ter a capacidade de sofrer modificações nas estruturas do seu organismo com o passar do tempo, né? Então, a evolução nada mais é do que a capacidade dos seres de sofrerem modificações com o passar do tempo. E aí, minha gente, observem direitinho aqui nessa imagem, né? Vários seres vivos, né? Presentes nesse espiral do tempo, tá certo? Seres vivos que partem aqui dos mais simples para os mais complexos. No entanto, nós precisamos ter uma visão um pouco mais abrangente desse conteúdo, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem algumas teorias evolucionistas que são diferentes, tá? A primeira que a gente pode analisar é uma chamada de fixismo, né? É uma das teorias que a gente conhece mais, que é mais popular. E o que é que diz essa teoria? Bom, basicamente, o fixismo nos mostra que os seres, com o passar do tempo, não sofrem modificações em suas estruturas, que as espécies apareceram no mundo do mesmo jeito que a gente conhece hoje, tá? Os principais fixistas, né, os principais adeptos dessa teoria, né, alguns gregos antigos, né, como Aristóteles, que vocês conhecem, como Platão, e até mesmo Linneu, que nós estudamos um pouco ano passado, quando trabalhamos com a parte da classificação dos seres vivos. O Linneu era um fixista, ele acreditava, né, que os seres não se modificavam tanto com o passar do tempo, mas ele tinha algumas ideias diferentes, tá certo? Do fixismo. Pois bem, então, basicamente o fixismo mostra para a gente isso, a capacidade dos seres não sofrerem alterações com o passar do tempo, tá certo? Pois bem, outra coisa que a gente precisa entender é que a evolução, de fato, minha gente, existe. É algo real no nosso dia a dia, é algo real na biologia. E a gente pode analisar algumas evidências dessa evolução, tá? Como, por exemplo, a paleontologia, né, nos mostra, através dos fósseis, que existem diversas estruturas diferentes para espécies parecidas de seres vivos. Aqui nessa imagem, por exemplo, nós podemos analisar diversas estruturas de crânios, né, de seres que simplesmente evoluíram com o passar do tempo, sofreram modificações com o passar do tempo. Né? Essa imagem, por exemplo, apresenta, de acordo com evidências paleontológicas, com evidências baseadas em fósseis, que alguns crânios, né, de hominídeos evoluíram com o passar do tempo até formar a nossa espécie Homo sapiens. Né? Outra evidência da evolução, pessoal, é a embriologia comparada. Veja, a embriologia é a ciência, ou parte da biologia, que estuda o desenvolvimento dos seres vivos. Né? O nome embriologia lembra embrião. Então, observe a semelhança que existe entre os embriões de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eles são muito parecidos. Então, de acordo com a embriologia, a gente pode também dizer que houve uma evolução dos seres vivos, tá certo? E uma coisa importante para pontuar é o seguinte, que dizer que um ser vivo evolui não é a mesma coisa de dizer que ele sofre modificações e outros seres morrem, ficam para trás, de forma alguma. Alguns seres sofrem modificações e outros seres
sofrem outros tipos de modificações que vão fazer com que aquela espécie permaneça, tá? Então, observe aqui, por exemplo, nessa imagem, a semelhança que existe, né? Por exemplo, aqui entre os embriões de peixes e anfíbios, né? Um peixe, um sapo, um lagarto, uma galinha e um mamífero, na sua fase embrionária, são muito parecidos, né? E outra evidência que sustenta, né, a capacidade evolutiva dos seres, essa é uma das mais importantes, é a bioquímica comparada. Essa aqui, minha gente, é um tipo de evidência que leva em consideração muitas moléculas presentes no nosso organismo, né? Muitas moléculas presentes em substâncias ou em estruturas muito importantes, como, por exemplo, o nosso material genético, o nosso DNA, né? Nós, por exemplo, seres humanos, compartilhamos de muitos tipos semelhantes de aminoácidos, de moléculas presentes em macacos, em cães, em aves, em rãs e até mesmo em alguns tipos de peixes, em alguns tipos de seres que são muito diferentes do nosso organismo. Então, existem outros tipos de evidências evolutivas que a gente não vai ver aqui, tá? Mas é muito importante que a gente entenda, né, que existe sim a possibilidade, ela é real, da possibilidade de um ser vivo evoluir, sofrer modificações com o passar do tempo, tá certo? Então, aquela ideia fixista que eu falei agora há pouco, do Aristóteles, do Platão, do Linneu, é uma ideia basicamente que já foi derrubada, é uma ideologia que já foi derrubada pela ciência, né? Nós precisamos entender que os seres vivos evoluem sim. Agora, como é que se dá essa evolução, né? Quais as outras teorias evolucionistas que surgiram, né, junto com o fixismo ou após o fixismo? Veja, a primeira que a gente pode citar foi propagada, vamos dizer assim, né, foi elaborada por um pesquisador chamado Jean-Baptiste Lamarck, tá? Tanto que esse tipo de teoria evolutiva é chamado de lamarckismo, tá? E, minha gente, basicamente, o lamarckismo, nessa teoria evolutiva, ela se distribui em duas leis. A primeira fala do uso e desuso, e a segunda traz para a gente a ideia da herança das características ou dos caracteres adquiridos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, com mais calma, a ideia por trás do lamarckismo. Veja, basicamente, o Lamarck, ele dizia o seguinte, que quanto mais um ser vivo usa uma parte de seu corpo, mais essa parte se desenvolve com o passar do tempo. E quanto mais um ser vivo deixa de usar uma parte do corpo, então essa parte tende a se atrofiar, tende a sumir com o passar do tempo. Por isso, essa primeira lei de Lamarck é chamada de lei do uso e desuso. Se você usa muito uma parte do seu corpo, então ela tende a se desenvolver com o passar do tempo. E quando eu falo passar do tempo, não falo uma semana, um dia, uma semana, um mês, um ano. São milhares de anos. E quando você deixa de usar uma parte do corpo, né, quando um ser vivo deixa de usar uma parte do corpo, essa parte do corpo vai se atrofiar, vai tender a desaparecer com o passar do tempo, né? Bom, a outra lei de Lamarck fala de que essas características que são adquiridas com o passar do tempo, ou seja, um membro do corpo, uma parte do corpo que se desenvolve ou que se atrofia com o passar do tempo, tende a ser transmitido, as informações hereditárias por trás desse mecanismo tendem a ser transmitidas para seus descendentes, tá certo? Por isso o nome da herança, né, de características ou caracteres adquiridos. Então, basicamente, Lamarck pensava dessa forma, tá certo? Pois bem, outra coisa que é importante a gente pontuar sobre o lamarckismo é que existe a ideia, né, que o ambiente força os seres vivos a modificar seus hábitos, né, devido às necessidades que esses seres vivos têm de sobreviver. E essa mudança, basicamente, de hábitos resulta em alterações do padrão, né, de uso e desuso de algumas partes do corpo desses seres vivos, de modo que as partes desenvolvidas ou atrofiadas com o passar do tempo
vão serem transmitidas aos descendentes desses seres, tá certo? Então, em resumo, basicamente é assim. Se você usa muito uma parte do corpo, essa parte vai se desenvolver, tá? Os descendentes que vão ser gerados a partir daí vão ter essa parte desenvolvida também. E um ser que não usa uma determinada parte de seu corpo vai ter essa parte atrofiada, ela vai tender a diminuir ou até mesmo sumir, tá? E as novas gerações desses indivíduos não vão ter essa parte desenvolvida, essa parte vai ser transmitida para os descendentes também de forma atrofiada ou até mesmo com ausência dela, tá? Bom, então, basicamente, na ideia de Lamarck, na ideia evolutiva de Lamarck, o ambiente tem um papel secundário, né? Ele não explicava o aumento da complexidade dos seres vivos, tá? Porque, veja, Lamarck falava apenas do desenvolvimento, tá? Ou da atrofiação de um membro, tá? De uma parte do corpo dos seres vivos. Ele não falava, por exemplo, da variabilidade dos seres, da alta complexidade dos seres, tá ok? E aí, existe uma imagem que a gente sempre usa para representar essa teoria evolucionista do Lamarck, tá certo? Que é essa aqui. Olha só, o exemplo do pescoço das girafas. Lamarck pensava o seguinte, pessoal, que antigamente as girafas tinham um pescoço curto, tá? Elas tinham um pescoço curto e, claro, com o passar do tempo, a alimentação delas ficava prejudicada, porque elas se alimentam basicamente das folhas que estão na copa das árvores, né? E aí, comendo essas folhas, né, ia chegar um momento que elas iriam ter dificuldade de se alimentar, né? Então, com o passar do tempo, né, com o esforço contínuo para alcançar as folhas em galhos mais altos, as girafas tendiam a tentar esticar esse seu pescoço. E Lamarck imaginava que, com o passar do tempo, essas girafas iriam ter seus pescoços alongados justamente pelo esforço que elas faziam para comer as folhas que estavam presentes em locais mais altos da árvore, né? Então, veja, basicamente aqui nós temos uma sintetização, nós temos um resumo do que Lamarck pensava. A girafinha que tentava estimular ao máximo uma parte do seu corpo, nesse caso o pescoço, tenderia com o passar dos anos, e aí centenas, milhares de anos, a ter seu pescocinho alongado. E essa característica de ter o pescoço alongado iria ser repassada para os descendentes dessas girafas. Ele acreditava nisso, tá? Isso resume bem essa questão do uso e desuso, tá? Lembre-se, a lei do uso e desuso, a lei da transmissão das características adquiridas, refere-se ao lamarquismo, tá certo? Pois bem, bom, outra teoria evolutiva, e essa é bem famosa, tá? Porque é uma das teorias que trazem a base do que a gente tem hoje dentro da ciência, né? Sabe hoje dentro da ciência, é a de um camarada chamado de Charles Darwin, né? O famoso Charles Darwin, que deu para a gente a teoria chamada de darwinismo. Pois bem, o que é que Darwin pregava? Veja, basicamente Darwin pregava uma ideia de um fenômeno chamado de seleção natural, tá? O Darwin viajou o mundo todo tentando encontrar respostas para questões sobre a evolução. Inclusive, ele veio para o Brasil, né, em seu navio, o Beagle, né? Mas ele viajou o mundo todo procurando respostas para poder elucidar, né, alguns questionamentos ligados à evolução, e ele publicou um livro muito conhecido e importante para a ciência da evolução, chamado A Origem das Espécies, que foi publicado no século XIX, né, por volta lá de 1859, tá? Pois bem, e aí o que é que diz essa seleção natural do darwinismo? Veja, em um determinado ambiente, os indivíduos dotados de variações favoráveis estarão mais capacitados a sobreviver do que os que possuem variações desfavoráveis. As favoráveis são transmitidas
e acumulando-se ao longo do tempo, dão origem a grandes diferenças. Então, deixa eu explicar para vocês a ideia central do darwinismo. Basicamente era a seguinte, com o passar do tempo, alguns seres sofrem modificações no seu organismo, né, através dos processos de reprodução. Tá? Então, o que é que acontece? Se durante esse processo de reprodução nasce um ser com uma característica boa para o ambiente, tá? Essa característica vai tender a ser repassada aos novos descendentes. Tá? Essa característica vai favorecer aquele indivíduo para que ele permaneça vivendo, para que ele permaneça no ambiente por muito tempo. Aqueles seres vivos que nascerem sem essas características vão tender a serem extintos, né? Tendem basicamente a serem extintos. Trazendo a ideia, né, de Darwin ligada àquela ideia lá do Lamarck, o que a gente pode ter é isso aqui, veja. Darwin pensava basicamente o seguinte, que as girafas que nasciam com pescoços longos tinham mais chance de sobreviver, porque elas conseguiam alcançar a parte mais alta das árvores, né, de que elas se alimentavam, tá? E aquelas girafas que nasciam com o pescoço mais curto, que tinham dificuldades de alcançar as folhas mais altas, iriam, com o passar do tempo, ter dificuldade de alimentação, ou seja, iam morrer de fome. E aí a tendência é que as girafas que nasciam com o pescoço maior, as girafas que nasciam com o pescoço longo, tenderiam a sobreviver, enquanto que as girafas que nasciam com o pescoço mais curto tenderiam a morrer, tenderiam a se extinguir. Tá certo? Deu para entender? Então, na seleção natural, o ambiente seleciona quem vai viver e quem vai morrer. Quem vai permanecer, né, se reproduzindo e quem vai ser extinto. Se um ser nasce com uma característica boa para o ambiente, uma característica que seja boa para a sua alimentação, para a sua reprodução ou outras coisas, vai tender a permanecer no mundo. Enquanto que aqueles seres que nascem com defeitos, aqueles seres que nascem com alguma característica que não vai favorecê-los, né, ou na alimentação, ou na sua reprodução, por exemplo, vão tender, com o passar do tempo, a entrarem em extinção. Tá certo? Bom, essa imagem aqui basicamente fala das diferenças entre o lamarquismo e o darwinismo. Do lado esquerdo, nós temos aqui basicamente uma síntese, né, do que Lamarck acreditava. Basicamente, segundo as ideias de Lamarck, o ambiente causa as transformações nos seres vivos. As girafinhas que têm pescoço curto, com o passar do tempo, vão alongando seus pescoços, porque vão esticando seus pescoços para chegarem à parte mais alta das árvores. No caso do Darwin, o ambiente não vai causar a transformação ou as transformações dos seres, porém, vai selecionar essas transformações. As transformações que acontecem nas girafinhas que têm um pescoço mais longo vão favorecê-las na sua alimentação. As girafinhas que nascem com o pescoço mais curto vão ter dificuldade de se alimentar e, com o passar do tempo, segundo Darwin, elas tenderiam a desaparecer. Tá certo? Então, aqui, seleção natural. O ambiente seleciona quem vai ficar e quem vai desaparecer. No caso de Lamarck, entra a ideia do uso e desuso. Tá certo? Tá dando para entender, pessoal? Espero que sim, tá? Caso você tenha alguma dúvida, volte esse vídeo um pouquinho e veja os detalhes, tá ok? Pois bem. Bom, sintetizando as principais ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, nós temos aqui um resumo bem claro, tá certo? Um resumo bem prático. Segundo Lamarck, como eu disse, o meio, o ambiente, cria necessidades que levam mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. As novas características são repassadas, né? Conseguidas e são repassadas aos descendentes. No caso de Darwin, ele acreditava que o meio ambiente exerce uma seleção, tá? Que favorece aqueles indivíduos que apresentam determinadas características que são vantajosas para eles. Tá? Na população onde essas características
não são vantajosas, os indivíduos, né, tendem a desaparecer. Bom, os mais aptos vivem mais tempo, tá, e reproduzem-se mais. E por último, as características vantajosas, elas tendem a ser transmitidas aos descendentes. Então lembre-se, no caso de Darwin, não é o mais forte que sobrevive, tá, mas aquele que tem uma capacidade melhor de se adaptar às condições do ambiente, ok? Bom, e hoje, né, a gente tem, minha gente, o que a gente chama de neodarwinismo, tá? Ou teoria sintética da evolução. Mas o que é isso, professor? Veja, na época de Lamarck e Darwin, não se conhecia sobre gene, não se conhecia DNA, né? Depois de um tempo, aqui no século XX já, a molécula de DNA começou a ser estudada de uma forma mais intensa, né? Mais específica. Nós tivemos a capacidade de estudá-la de uma maneira até então não estudada. Então, basicamente, o Lamarck e o Darwin não conheciam o DNA. Depois dos trabalhos de Mendel, né? Lembram do Mendel, pessoal? Depois dos trabalhos de Mendel, a gente começou a entender a seleção natural de Darwin com um olhar um pouco mais criterioso. E daí nasceu a ideia de neodarwinismo. Neo quer dizer novo, né? Neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, tá certo? Que são, basicamente, alguns pensamentos trazidos da seleção natural de Darwin, tá? Ligados ao que a gente conhece sobre o estudo de genética, sobre o estudo de biologia molecular e celular, ligados às características genéticas, tá? Então, veja, o que a gente precisa entender sobre esse neodarwinismo é o seguinte, olha só, alguns pontos básicos sobre ele. Primeiro, as variações de uma espécie dependem basicamente de mutações, tá? O Darwin não sabia o que era uma mutação, não sabia o que era uma modificação genética, porque, como eu disse antes, os genes ainda não eram conhecidos, tá certo? O DNA ainda não era conhecido. Então, basicamente, as variações de uma espécie dependem de mutações. Essas mutações acontecem ao acaso, tá? Não existe um padrão para que isso aconteça. Isso acontece de várias formas diferentes. A luta pela vida dá-se entre os indivíduos e o meio ambiente, ou seja, o meio ambiente ele força, né, os seres vivos a se modificarem. Então, o meio ambiente também tem um papel fundamental nessa evolução, tá certo? Bom, da luta pela vida resulta a seleção natural dos mais aptos ou adaptados às condições do meio. Nunca esqueça, os seres mais adaptados, né, às condições do meio em que eles vivem tendem a sobreviver por mais tempo. Né? Os que nascem com maiores dificuldades de se adaptar tendem a morrerem, tendem a serem extintos com o passar do tempo. E por último, uma coisa bem interessante aqui, essa parte do isolamento geográfico sexual, tá? Então veja, o isolamento geográfico sexual impede que as características de um novo tipo de ser misturem com as características do tipo anterior, do tipo primitivo. Para explicar isso, minha gente, eu vou mostrar aqui nessa última tela o que a gente conhece como especiação, tá? Que é um processo de geração de novas espécies. Então vamos observar aqui uma coisa bem interessante. Digamos que em uma região nós tínhamos uma população de pássaros e que naquela determinada região formou-se, né, com o passar do tempo, um rio que separou a população de mesma espécie de pássaros em dois ambientes diferentes, em dois espaços geográficos diferentes, onde essa população nunca mais pôde ter contato com essa populaçãozinha aqui, tá certo? Então, o que é que acontece? Olha só, ocorre um isolamento geográfico, porque cada um desses grupos aqui formados, que eram da mesma espécie, vão estar isolados geograficamente, eles não vão se comunicar mais, tá? E isolamento reprodutivo, ou seja, esses seres aqui só vão se reproduzir entre eles, e esses aqui também só vão se reproduzir entre eles. Então, com o passar do tempo, olha só o que é que acontece. Veja, nós vamos ter
uma diversificação genética desses dois grupos, desse grupinho aqui, tá? Que agora representa a espécie A, e desse grupinho aqui, que agora representa a espécie B, tá certo? Então, observe, minha gente, que com o passar do tempo, deixa eu colocar essa imagem aqui, pronto, aí. Com o passar do tempo, vai haver também diversificação genética nesse grupo B. Não apenas no grupo A, mas nos dois grupos, tá certo? E com essa diversificação genética, né, isolamento reprodutivo também, a tendência é que cada um desses ambientes force esses seres a sofrerem modificações. Veja, essas modificações vão fazer que, com o passar do tempo, essa espécie aqui, ou melhor, esse conjunto de seres aqui, não consiga mais se reproduzir com esse conjunto de seres aqui de baixo. Ou seja, a partir do momento que esses seres não conseguirem mais se reproduzir com esses aqui, formam-se duas novas espécies. Observem que esses dois grupos de seres da espécie A e, no caso da espécie B, surgiram de um mesmo tipo de espécie. O processo de especiação pode surgir, basicamente, escute, do isolamento geográfico, tá? E da diversificação genética dentre esses seres, que acontece, basicamente, por uma pressão, vamos dizer assim, do meio ambiente em que eles vivem, tá certo? Digamos que esse ambiente aqui, por exemplo, tenha mais recursos alimentares, esse menos recursos alimentares, né? Vamos supor que esse ambiente aqui seja um ambiente mais frio do que esse. Então, o ambiente vai forçar os seres vivos a se adaptarem às novas condições. É claro que o processo de seleção natural ainda permanece aqui. Os seres que vão nascendo com capacidade de desenvolver uma resistência maior para viverem nesse ambiente aqui vão ficar, enquanto que os que nascerem sem essa condição vão morrer. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Um abraço, tá? E a gente se vê, tá ok? Tchau, tchau.